Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals like animals. Então aqui nós temos um breve resumo sobre invertebrados, os principais grupos que nós estudamos. Lembrando que o reino animal ele surge a partir de uma característica principal que é a multicelularidade, porque protozoários, com exceção das algas, que são os protozoários autótrofos, os demais, os heterótrofos, são todos unicelulares. E nós temos o primeiro grupo, que são os poríferos, animais de corpo simples, reunidos em células, não diferenciados em tecidos. Como exemplo mais comum, nós temos as esponjas. São importantes para a base das cadeias alimentares marinhas, principalmente. Os quinidários eles apresentam uma característica diferenciada de poríferos, que são tecidos verdadeiros. Eles apresentam células específicas, especializadas para determinadas funções, como digestão, um sistema nervoso primitivo, por exemplo. E eles são diblásticos, eles só possuem 2 folhetos embrionários no seu desenvolvimento embrionário. Os plateumintos, eles já são, a partir de plateumintos, eles são organismos triblásticos, possuem os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Os plateumintos, eles são acelomados, ou seja, não possuem cavidade corporal. Todo o corpo deles é preenchido por tecidos, e isso dificulta o tamanho e a locomoção desses animais no ambiente. Como exemplos de plateumintos, temos a planária, as tênias e o esquistosomo. Planárias de vida livre, tênias e esquistossomos são animais que causam doenças como a tenias e a esquistossomose. Seguindo adiante, nós temos os nemateumintos, representados por vermes de corpo cilíndrico. São pseudocelomados, possuem uma falsa cavidade corporal preenchida por líquido. Ela permite uma certa locomoção, mas ainda limitada. E como exemplo mais comum nós temos as lombrigas, que causam as diversas verminoses nos animais vertebrados. Mas também temos os nemateumintos de vida livre, que são essenciais no meio ambiente, pois eles são detritívoros, eles decompõem parte da matéria orgânica, disponibilizando-a para os organismos que são decompositores, que são fungos e bactérias. A partir de nemateumintos temos os moluscos, são o primeiro grupo que já apresenta celoma, que é a cavidade corporal verdadeira. Isso permite uma maior locomoção do animal no ambiente e também uma melhor organização corporal, porque existem divisões entre os órgãos internos. Como moluscos nós temos o polvo, a lula, a lesma, o caramujo. A lesma e o caramujo são terrestres, embora existam lesmas marinhas também. O próximo grupo são os anelídeos, representados pelas minhocas, as sanguessugas e os poliquetas, que são organismos marinhos. Os anelídeos têm esse nome porque possuem o corpo anelado, portanto, corpo dividido em metâmeros, por isso a característica denominada metameria. O próximo grupo são os artrópodes, que possuem um exoesqueleto, revestimento de quitina, que é um polissacarídeo com função estrutural. Artrópodes são divididos em aracnídeos, como são as aranhas, os escorpiões, os ácaros e carrapatos. Os insetos, são mais de 1 milhão de insetos conhecidos, como besouros, percevejos, traças, formigas e assim por diante. E um grupo mais adiante que nós temos são os equinodermos, representado pela estrela do mar, pepino do mar, lírio do mar, bolacha da praia. Esses são, juntamente com os cordados denominados deuterostômios, porque na fase embrionária a estrutura que
que se abre dá origem primeiramente ao ânus. Os equinodermos eles possuem um esqueleto interno calcáreo, que torna o corpo deles mais rígido, e são muito importantes no ambiente por causa da sua alimentação. Eles são grandes carnívoros e participam das cadeias alimentares marinhas. E os cordados, uma característica primordial que eles apresentam é a notocorda, ou o tubo nervoso dorsal, que é um sistema nervoso que fica ao longo do dorso do animal. Falando basicamente de sistemas. Sistema excretor, o primeiro grupo que apresenta são os plateumintos. Plateumintos, nemateumintos e anelídeos possuem um órgão excretor chamado nefrídeo. São estruturas, aberturas ao longo do corpo desses animais que são conectadas com as células internas e por ali saem as excretas, ou seja, os resíduos nitrogenados desses animais. Os artrópodes possuem aberturas ao longo do corpo denominadas túbulos de Malpighi. Em relação ao sistema digestório, quando se fala em sistema digestório completo, é aquele sistema constituído por boca e ânus, ou seja, o alimento entra pela boca e sai pelo ânus. A partir de nemateumintos surge o sistema digestório completo. Plateumintos possui sistema digestório, equinidários também, mas é incompleto. Em relação ao sistema respiratório, ele pode ser por difusão, que é o caso dos poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos, ou branquial, que é o caso dos animais aquáticos, por exemplo, moluscos, pulmões, que é o caso de caramujos, respiração cutânea, que é o caso das lesmas, e outros exemplos de brânquias também seria o caso dos animais vertebrados, por exemplo, peixes e anfíbios larvais. O sistema circulatório ele pode ser aberto. Quem possui sistema circulatório é a partir do grupo dos moluscos. Sistema circulatório aberto é aquele que o sangue ou o líquido interno do animal ele é conduzido em parte por vasos sanguíneos e outra parte apenas por dentro dos tecidos. E o sistema circulatório fechado, que surge num grupo dos moluscos chamado cefalópodes, que é o grupo do polvo, que é o seu representante mais comum. O sangue circula todo por dentro de vasos sanguíneos, ou seja, tem um coração, um órgão que bombeia o sangue, e ele é levado, conduzido ao restante do corpo do animal por dentro de vasos sanguíneos e retorna até o coração também por dentro de vasos sanguíneos. Falando de reprodução, quando se fala em organismos monóicos, são a mesma coisa que hermafroditas. Eles podem realizar autofecundação, por exemplo, as planárias e tênias, e também eles podem realizar fecundação cruzada. Embora hermafroditas ou monóicos, eles realizam fecundação cruzada, que é o caso das minhocas. E dioicos é quando existem organismos, o organismo macho e o organismo fêmea, que surge a partir de nemateumintos. O desenvolvimento ele pode ser indireto, quando existem larvas e, consequentemente, metamorfose. Isso serve para alguns invertebrados aquáticos, para a maioria dos insetos e anfíbios, por exemplo. E o desenvolvimento direto é quando o animal ele nasce com a mesma estrutura corporal do adulto, obviamente com um tamanho menor, e depois ele vai crescendo. A fecundação ela pode ser interna, quando existe uma cópula, e isso existe lá desde plateumintos, nemateumintos, ou ela pode ser externa, que é quando os gametas são lançados na água, por exemplo, poríferos, quinidários, moluscos, os anelídeos aquáticos e alguns equinodermos. Em relação à produção de ovos, os animais podem ser ovíparos, por exemplo, plateumintos, moluscos, minhocas
e alguns insetos terrestres. E lembrando que, além da reprodução sexuada, existe a reprodução assexuada, que ela pode ser por brotamento, por fragmentação, que é o caso de poríferos e quinidários, e também através da produção de proglótides, que é o caso das tênias.